Meus queridos irmãos e irmãs, Mis queridos hermanos y hermanas, muito bom dia nessa manhã. muy buenos días en esta mañana. Que a graça, a bondade e a presença do Senhor seja conosco, Que la gracia, la bondad y la presencia de Dios sea con nosotros. porque essa é a nossa expectativa para essa manhã. Porque esta es nuestra expectativa en esta mañana. O Senhor mesmo disse com as suas próprias palavras: El Señor mismo dice con sus propias palabras, se eu não edificar, si yo no edifico, ninguém é capaz de fazê-lo. nadie es capaz de hacerlo. Eu edificarei a minha igreja Yo edificaré mi iglesia e as portas do Hades não prevalecerão y contra ela. las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito seja o Senhor Bendito sea el Señor que nos reúne nessa manhã em torno da sua pessoa. que nos reúne en esta mañana alrededor de su persona. Os nossos olhares, os nossos sentimentos e pensamentos Nuestras miradas, nuestros sentimientos y pensamientos estão voltados para Ele. están volteados hacia Él. Se Ele não nos edificar, Si Él no nos edifica, é impossível fazê-lo. es imposible hacerlo. Porém, confiamos nele Sin embargo, confiamos en Él e na sua palavra. y en su palabra. Eu trago calorosas saudações Traigo calurosas salutaciones, e saludos, gostaria que vocês recebessem esse abraço carinhoso y me gustaría que ustedes reciban ese abrazo cariñoso dos seus irmãos de sus hermanos, da mesma igreja de la misma iglesia, que está em muitas localidades que está en muchas localidades lá no Brasil. allá en Brasil. Irmãos e localidades Hermanos y localidades enviaram saudações a vocês, enviaron saludos a todos ustedes, principalmente da cidade onde eu vivo, principalmente en la ciudad donde vivo, em São Pedro da Aldeia. en San Pedro de Aldeia. Também minha esposa envia saudações. También mi esposa envía saludos. Bendito seja o Senhor por esse momento. Bendito sea el Señor por este momento. Nós vamos diretamente ao texto áureo desse tempo que teremos Iremos directamente al texto algo de este tiempo que tendremos e vamos, com a ajuda do Senhor, y vamos con la ayuda del Señor. procurar entender o que Ele tem para nós nessa manhã. Procurar entender lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. O encargo do nosso coração El encargo de nuestro corazón está exatamente sobre esse texto. está exactamente sobre este texto. E nós podemos utilizar o seguinte tema: Y nosotros podemos utilizar el siguiente a tema: perseverança dos santos. la perseverancia de los santos. Amém. Amén. Vamos ao texto sagrado, Vamos a las Escrituras Sagradas. 1 Coríntios capítulo 3, Primero a los Corintios capítulo 3, especificamente no versículo 10. específicamente en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificaba encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amém. Um segundo texto, En el segundo texto, o texto áureo dessa manhã, el texto algo en esta mañana, Atos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42 em diante. versículo 42 en adelante. Nós vamos ler até o versículo 47. Vamos a leer del 42 al 47. Amén. Hechos Amén. 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimemente cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amém. O primeiro texto que lemos, El primer texto que leemos, Paulo nos ajuda a entender Atos capítulo 2. Pablo nos ayuda a entender Hechos capítulo 2. Ele abre os nossos olhos Él abre nuestros de uma ojos forma muito específica de una forma muy específica para observarmos com cuidado o que está acontecendo em Atos capítulo 2. para observar con cuidado lo que está sucediendo en Hechos capítulo O 2. texto diz que ele, como sábio arquiteto, El texto dice que él como sabio
o perito arquitecto. Ele é um homem que tem visão da vontade divina. Él es un hombre que tiene visión de la voluntad E é divina. baseado nessa visão Y basado en esa visión, que ele vai dizer: que él va a decir, pus o fundamento, puse el e fundamento ninguém pode pôr outro fundamento, y nadie puede colocar otro o fundamento, qual é Jesus Cristo. el cual es Jesucristo. E sobre este fundamento Y sobre este fundamento deve haver uma sobreedificação. debe haber una sobreedificación. Porém, Sin embargo, é importante entender es importante que o entender material do fundamento que el material de ese é o fundamento mesmo material da sobreedificação. es el mismo material de la Porque sobreedificación. se Cristo é o fundamento da casa de Deus, Porque si Cristo es el fundamento de la casa de a Dios, sobreedificação também o é. la sobreedificación también lo es. Então Cristo é o fundamento, Entonces Cristo es el e fundamento Cristo formado no corpo de Cristo y Cristo formado en el cuerpo de é a Cristo edificação da casa de Deus, es la edificación de la casa de para Dios, que haja representação do reino. para que haya representación del reino. Então o que Paulo está nos dizendo aqui Entonces lo que Pablo nos dice acá é que existe uma importante base es que existe una importante base na casa de Deus. en la casa de Dios. Essa base Esa base tem a condição de suportar o peso de todo o edifício. tiene la condición de soportar el peso de todo ese edificio. Mas ele não fala só da base. Pero él no habla solamente Ele de la diz para base. ter cuidado com ela. Él dice que tenemos que tener Porque cuidado não con se ella. pode colocar nenhum outro fundamento. Porque no se puede colocar ningún otro Mas fundamento. logo após a base, Pero luego después de la base, existe algo importante aqui também. existe algo importante acá. São colunas principais Son columnas principales colocadas na casa de Deus colocadas o puestas en la casa para de que Dios haja sobreedificação. para que haya una Então há sobreedificación. uma base firme, Entonces tenemos o hay una base firme, que é o fundamento una base firme que es el para fundamento suportar todo o peso do edifício. para soportar todo el peso del Mas também edificio. há colunas principais Pero también encontramos columnas para principales suportar o peso da sobreedificação. para que soporten el peso de la Um sobreedificación. prédio como esse que nós estamos, Un edificio como este en el que estamos, o que sustenta ele lo que lo é sostiene a sua base principal. es su base principal. Mas essas paredes Pero estas e paredes mesmo essas janelas, y aún estas elas ventanas, não estariam de pé ellas no estarían de pie se não tivessem as colunas. si no estuvieran las columnas. Então, a base do edifício é importante Entonces la base del edificio es e importante as colunas também o são. y las columnas también lo son. Então, nós vamos relacionar, Entonces vamos a relacionar com a ajuda do Senhor, con la ayuda del Señor essas colunas esas columnas exatamente com o texto exactamente con el de texto Atos capítulo 2. de Hechos capítulo Porque 2. havia uma maneira Porque había una dos manera nossos irmãos caminharem no passado. de nuestros hermanos de encaminar en el pasado. O versículo 47 desse texto que lemos, El versículo 47 en el texto que leyemos, se pudermos ler novamente, si lo podemos leer nuevamente. por favor, Rebeca. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Os que haviam de ser salvos Los que habían de ser eram salvos acrescentados pelo Senhor. eran añadidos por el O Señor. que é isso? ¿Qué es eso? Isso é fundamento. Eso es Eles fundamento. receberam um firme fundamento. Ellos recibieron un firme E agora eles fundamento. fazem parte da casa. Y ahora ellos hacen parte de esa Eles são casa. filhos de Deus. Ellos son hijos de Dios. Porém, agora eles precisam ser sobreedificados. Sin embargo, ahora necesitan ser sobreedificados. Então, agora existe um segundo trabalhar de Deus. Entonces ahora existe un segundo trabajar de Dios. E esse trabalho de Deus Y ese trabajo de são Dios 4 colunas principais encontradas na sua casa. son 4 columnas principales encontradas en su casa. Você, numa casa, Usted en una você casa, tem as paredes, usted tiene la você pared, tem as janelas, tiene las você ventanas, tem o telhado, tienes el techo, mas nada disso pero nada de é eso fundamental es necessariamente. fundamental necesariamente. Mas as colunas sim. Pero las columnas sí. Então é importante Entonces es nós importante olharmos esse mover de Deus desde o início, nosotros mirar ese mover de Dios desde el principio. porque Deus nunca mudou a sua maneira de trabalhar. Porque Dios nunca cambió su manera de trabajar. Então, nesse período curto de tempo que teremos comunhão, Entonces, en este poco tiempo que tenemos de comunión, nós vamos utilizar esse texto vamos a utilizar este texto para falar um pouco dessas 4 principais colunas. para hablar un poco de esas 4 principales Eu columnas. sei que é um texto conhecido de muitos de nós, Sé que muchos de nosotros conocemos este texto, mas o encargo do meu coração pero el encargo de mi corazón é aprofundar um pouco mais nesse assunto. es profundizar un poco más en este É asunto, buscar conhecer esse assunto desde dentro.
buscar conocer de este asunto desde Porque adentro. nós mesmos não temos capacidade de imitar isso. Porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de imitar eso. Nossos irmãos já lembravam aqui ontem à noite Nuestros hermanos ayer nos recordaba anoche que mesmo para perseverar é muito difícil. que aunque sea para perseverar es muy difícil. Mas o Senhor mesmo, Pero el Señor mismo, aquele que demandou essas coisas, aquel que demandó esas cosas, Ele mesmo é o Espírito de socorro que está entre nós. Él es él mismo que es el espíritu de socorro que está entre E Ele nosotros. vai levar avante esse trabalho. Y Él va a llevar adelante este Na trabajo. verdade, Ele já tem feito isso por longo 2000 anos. La verdad, Él ya lo ha hecho por más de 2000 años. E a fidelidade daqueles irmãos do passado, Y la fidelidad de esos hermanos en el pasado, em caminhar dessa forma, encaminar de esta forma, e a fidelidade do próprio Espírito Santo, y la fidelidad del propio Espíritu nos Santo trouxe a palavra até esses dias. nos trajo la palabra hasta estos Você días. está sentado aí, nós estamos em pé aqui. Ustedes están sentados ahí, nosotros estamos de pie Nós acá. estamos definitivamente salvos. Estamos definitivamente salvos. Mas isso Pero eso não chegou até nós. no nos ha llegado hasta De cualquier nosotros manera. de cualquier Foi um forma. longo trabalho na história. Fue un largo y largo trabajo en la historia. Quando nós olhamos, por exemplo, Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Paulo falando a Timóteo, Pablo hablando a na sua Timoteo segunda carta, no capítulo 2, en su segunda carta, en el capítulo ele 2, diz para Timóteo: él le dice a Timoteo, fortifica-te na graça fortifícate en la que gracia há em Cristo Jesus. que hay en Cristo E o Jesús. que de mim ouviste, Y de lo que me diante escuchaste, de muitas testemunhas, delante de muchos testimonios, confia a homens fiéis confía a hombres e fieles idôneos. e idóneos. Para quê? ¿Para qué? Para que possam receber esse depósito. Para que puedan recibir ese depósito. Para que possam confiar a outros. Para que puedan confiar a otros. Então, Entonces, houve fidelidade no passado. hubo fidelidad en el pasado. Houve perseverança Hubo perseverancia naquele depósito inicial que foi recebido. en aquel depósito inicial que fue Então, recibido. perseverança Entonces, perseverancia também tem a ver com fidelidade. también está entrelazado con fidelidad. Fidelidade Fidelidad tem a ver com obediência. tiene que ver con obediencia. Então, esses nossos irmãos no passado, Entonces, nuestros hermanos eles en el guardaram pasado, esse bom depósito. ellos guardaron el buen Eles depósito. transmitiram com fidelidade. Ellos lo transmitieron con fidelidad. Eles precisam ser fiéis, Ellos necesitan ser porque eles fieles. precisam guardar com fidelidade. Porque ellos necesitan guardar con E eles fidelidad. precisam ser idôneos, Necesitan ser idóneos. porque é na idoneidade que você transmite. Porque en la idoneidad es que se Você pode transmite. ter a informação, Usted puede tener la mas información, sem a idoneidade, pero sin la idoneidad, sem a formação de Cristo, sin la formación de então Cristo, não há expressão. entonces no va a haber Então expresión. Paulo fala para Timóteo Entonces Pablo le dice a para que Timoteo transmitisse a homens fiéis e idôneos. para que transmitiese a hombres E fieles por e causa desses idóneos. homens fiéis e idôneos do passado, Y por causa de esos hombres fieles e idóneos del pasado, essa mesma palavra que eles perseveraram esa misma palabra que ellos perseveraban chegou até você e a mim. llegó hasta usted y a Salvou mí. você e a mim. Te salvó a ti y a mí. Salvou as nossas famílias. Salvó nuestras E familias ainda seguirá salvando. y aún seguirá salvando. Moisés também, Moisés también, o escritor aos Hebreus, el escritor de los dá Hebreos, testemunho de Moisés. da testimonio de Moisés. Claro, inspirado pelo Espírito Santo. Claro, inspirado en el Espíritu E Santo. diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Dijo que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como servo, como siervo, para testemunho para dar testimonio das coisas que haviam de ser anunciadas. de las cosas que debían ser As anunciadas, coisas próprias do Novo Testamento. las cosas propias del Nuevo A Testamento, vida do próprio Deus sendo vivida em nós. la vida del propio Dios siendo Já vivida en estava, nosotros. já estava sendo anunciada desde as páginas do Antigo Ya Testamento. estaba siendo anunciada desde las páginas del Antiguo E Testamento. mesmo quando Moisés teve um problema Mismo cuando Moisés tuvo un e problema ficou impedido de entrar na terra, y quedó impedido de entrar en la ainda tierra, assim no Novo Testamento aún así en el Nuevo há um Testamento testemunho da sua fidelidade. hay un testimonio de su fidelidad. As coisas próprias do Novo Testamento. Las cosas propias del Nuevo Tudo Testamento. que deveria ser efetivamente a realidade espiritual para nós hoje Todo lo que debería ser efectivamente una realidad espiritual para já nosotros hoy estava en día descrito
ya estaba escrito nas páginas de Moisés. en las páginas de E Moisés. por ele ter sido fiel àquele modelo, Y por lo que Moisés fue fiel a ese modelo, aquele desenho arquitetônico de Deus, aquel diseño arquitectónico de Dios, então essa bendita palavra chegou até nós. entonces esa bendita palabra llegó hacia nosotros. Mas há também algumas histórias tristes, Pero también tenemos algunas historias como tristes, no fim do ministério de Josué. como el fin del ministerio de Josué. Algumas coisas aconteceram por lá. Algunas cosas sucedieron por allá. Parece que esse aspecto de perseverança foi perdido. Parece que ese aspecto de perseverancia fue perdido. E toda aquela geração morreu, faleceu. Y toda aquella generación murió y E falleció. nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Y nació una generación que no conocía del E Señor. essa geração foi após os ídolos. Y esta generación fue después de los ídolos. Irmãos, a nossa perseverança, Hermanos, nuestra perseverancia individualmente, individualmente, familiarmente, familiarmente, congregacionalmente, congregacionalmente, nós não temos ideia no tenemos idea de como Deus está escrevendo a história no futuro, de cómo Dios está escribiendo la historia en el futuro a partir dessa fidelidade, a partir de esta fidelidad, do modelo que Ele tem confiado a nós. del modelo que Él tiene confiado a nosotros. Eles perseveravam Ellos perseveraban na doutrina dos en apóstolos. la doctrina de los apóstoles. Bendito seja o seu nome. Bendito sea tu nombre. Então, é necessário, de fato, uma base fundamental Entonces es necesario, de hecho, una base fundamental e é necessário colunas importantes y es necesario columnas que importantes estão ligadas à sobreedificação. que están conectadas a la sobreedificación. O que nós lemos em Atos capítulo 2, Lo que leemos en Hechos capítulo 2, e agora eu gostaria que meus irmãos me acompanhassem y ahora me gustaría que mis hermanos me com acompañaran as suas escrituras abertas nesse texto. con sus escrituras abiertas en este texto. Chegamos aí? Llegamos ahí, amén. A palavra perseveravam La palabra é perseveraban uma palavra grega grande, es una palabra griega grande. proskarterontes. Proskarterontes. A Rebeca já está falando grego. Rebeca ya está hablando en griego. Essa palavra proskarterontes, Esta palabra proskarterontes ela, em Reina Valera, como está traduzido? Igual? perseveraban. Perseverava. Em português, a mesma coisa. En portugués es lo mismo que en Mas el quando você español. vai ao original, Pero cuando vas al é uma original, palavra mais forte do que perseverança. es una palabra más fuerte que perseverancia. Existem muitos sinônimos dessa palavra. Existen muchos sinónimos de esa Uma palabra, que eu gosto muito particularmente pero una que me gusta mucho é en que diz que particular eles se mantinham assiduamente. dice que ellos se mantenían asiduamente. Essa é uma palavra um pouco difícil para o nosso entendimento hoje. Es una palabra un poco difícil para nuestro Porque entendimiento de quando hoy, nós falamos, por exemplo, em oração, porque cuando hoy en día hablamos de a oración, primeira coisa que vem à nossa mente la primera cosa que viene en é nuestra fazer alguns mente pedidos a Deus. es hacerle unos pedidos al Señor Quando nós Dios. falamos também em oração congregacional, Cuando también hablamos de oración congregacional, nós marcamos uma reunião nosotros marcamos una num reunión determinado horário en un e determinado todos horario nós procuramos orar juntos. y todos nosotros procuramos orar Esse é o juntos. ministério de oração da igreja. Ese es el ministerio de oración de la Isso iglesia. está correto. Eso está correcto. Porém, quando a palavra fala proskarterontes, Sin embargo, cuando la palabra dice eles proscasterontes, se mantinham assíduos ellos se mantenían também asiduos nesse ministério chamado oração. también en ese ministerio llamado Porém, é muito oración. diferente daquilo que nós fazemos hoje. Sin embargo, es muy diferente de lo que hacemos hoy en día. Nós, na terceira reunião, creio, Nosotros en la tercera reunión, nós vamos creo, buscar entrar nisso de uma forma um pouco mais detida. vamos a buscar entrar en una forma más adecuada. Mas eu só quero dar o exemplo daquilo que acontecia e daquilo que acontece hoje. Pero solo quiero dar el ejemplo de aquello que pasaba antes y lo que pasa hoy en día. Quando eles se mantinham assíduos, Cuando ellos se mantenían asiduos, a ideia não é de uma reunião de oração la idea no es de una reunión de oración onde nós oramos mutuamente donde nosotros oramos e mutuamente depois voltamos para nossas y casas. después regresamos a nuestras casas. Claro, porque o dia depois Claro, porque el día temos o después trabalho e toda tenemos essa el questão social. trabajo y toda nuestra cuestión social. Mas quando diz que eles perseveravam assiduamente,
Pero cuando aquí dice que perseveraban A asiduamente, ideia é de que eles não faziam nenhuma outra coisa. la idea es que ellos no hacían nada más, Apenas esses 4 pontos. apenas esos 4 Nós puntos. sabemos que existem muitos outros pontos Nosotros sabemos que existen muchos otros puntos dentro do cristianismo. dentro del cristianismo. Existem muitos segmentos, Existen muchos muitos irmãos segmentos, procurando fazer o melhor. muchos hermanos queriendo hacer lo E com mejor. isso nascem muitos modelos e formas. Y con eso nacen muchos modelos y Nós não formas. estamos buscando aqui encontrar mais um modelo. Nosotros aquí no estamos buscando encontrar algún otro Nós modelo. queremos o modelo de Deus, Queremos el modelo a de maneira Dios, de Deus. la manera de E Dios. essa era a maneira em que eles se movimentavam no início. Y esa era la manera donde ellos se movimentaban Eles se en el mantinham principio. assíduos. Ellos se mantenían Eles não asiduos. faziam nenhuma outra coisa. Ellos no hacían ninguna otra Nós cosa. vamos observar Nosotros vamos a que quando observar os apóstolos vão para Jerusalém, que cuando los apóstoles se van a Jerusalén, após a morte do nosso Senhor, después de la muerte de nuestro eles Señor, vão com as mulheres, ellos van con las com mujeres, Maria, mãe de Jesus, con María, la madre e de eles vão Jesús, para um lugar. y van para un E lugar. aí eles vão orar. Y allí van a Nós não orar. sabemos o quanto tempo eles estiveram ali. Nosotros no sabemos cuánto tiempo duraron Mas a ahí, ideia que temos é que eles estiveram muito tempo aí. pero la idea que tenemos es que ellos estuvieron bastante Porque a tiempo ahí. ideia de perseverança nesse texto Porque la idea de perseverancia en este não é texto apenas fazer uma coisa e voltar para a nossa rotina. no es apenas hacer una cosa y regresar a nuestra É que rutina. essa coisa deveria ser a nossa rotina. Es que esa cosa debería ser nuestra E rutina. isso não é apenas uma coisa. Y eso no es solamente una cosa. Esse é o Cristo glorificado. Ese es el Cristo glorificado. Na verdade, não são nem os atos dos apóstolos. La verdad ni es el hechos de los Porque o que apóstoles. Jesus ensinou Porque lo que Jesús nos enseñó biógrafos, en los biógrafos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateo, Marcos, Lucas, o que y foi Juan, ensinado aí lo que fue foi enseñado ensinado allí pelo Cristo. fue enseñado pelo por el nosso Cristo, Senhor por nuestro encarnado. Señor encarnado. Amém? Porém, Sin embargo, já em Atos capítulo 2, ya en Hechos capítulo 2, ele já morreu, él ya ele murió, já ressuscitou, ya ele resucitó, já ascendeu, ya ascendió, já sentou à destra da majestade. ya se sentó Com a la diestra de la seu Pai majestad. enviou o Espírito. Con su Padre envió el Espíritu. E agora ele mora e habita na própria igreja. Y ahora Él mora y habita en su propia iglesia. Então o Espírito Santo vai tomar realmente a frente de todos esses atos. Entonces el Espíritu Santo tomará enfrente todos esos hechos. Mas todos esses atos Pero todos esos que o hechos Espírito Santo está à frente que el Espíritu Santo está al frente tem a base da obra de Cristo. tiene la base de la obra de Cristo. Então nos biógrafos Entonces en las nós biografías temos os ensinamentos do nosso Senhor, tenemos las enseñanzas de nuestro do Señor, Verbo de Deus encarnado. del Verbo de Dios encarnado. Quando chega em Atos dos Apóstolos, Cuando llega a Hechos de los nós Apóstoles, temos o Cristo glorificado, tenemos al Cristo sendo glorificado, visto agora a partir do testemunho da igreja. siendo visto ahora del testimonio de la A iglesia, partir do a partir testemunho del do testimonio de testemunho la da iglesia. Vamos observar alguns versículos aqui ainda no capítulo Vamos a 2. observar algunos versículos aún en el capítulo 2 de Olhem Hechos. comigo, por favor. Por favor, vayan conmigo. Versículo 43. Versículo 43. Em cada alma havia temor, En cada alma había temor e muitos prodígios e sinais. y muchos prodigios y señales. Irmãos, a palavra não diz poucos prodígios e sinais. Hermano, las palabras no dicen pocos prodigios o señales. Muitos prodígios e sinais. Dice muchos prodigios y Segue o señales. texto. Continúa el texto. Eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eran hechos por intermedio de los Todos apóstoles. os que creram estavam juntos Todos los que creían estaban e tinham juntos tudo em comum. y tenían todo en Eles común. também vendiam as suas propriedades Ellos también vendían sus propiedades bens, y e bienes distribuindo o produto entre todos, y distribuyendo productos à entre todos medida que alguém tinha necessidade. a la medida de que alguien tuviera E necesidad. agora vem o 47. Y ahora viene el E versículo 47. acrescentava ao Senhor Y acrecentaba al Señor aqueles que haviam de ser salvos. aquellos de que habían de ser Então, meus salvos. irmãos percebem Entonces mis hermanos que é uma perciben relação estreita que es una relación daquilo que estrecha nós estávamos lendo de Paulo, de aquello que com estábamos o que leyendo de estamos lendo em Pablo, Atos. de lo que estamos leyendo en Há um Hechos. primeiro fundamento Hay un primer na vida fundamento dessas pessoas que o Senhor trouxe. en la vida de esas personas que el Señor trajo. Agora, essas pessoas, Ahora estas elas vão personas perseverar em 4 pontos principais. van a perseverar en 4 puntos E por principales. consequência dessa perseverança, Y por consecuencia de esa perseverancia haverá temor. habrá temor. Muitos sinais serão feitos. Muchos señales serán Muitos hechos. prodígios serão feitos. Muchos prodigios serán hechos. E é exatamente isso Y es exactamente que eso aconteceu com os nossos irmãos no início da história que sucedió con nuestros hermanos al principio de la historia e também ao longo da história da igreja. y también a lo largo de la historia de la iglesia. Deve continuar acontecendo conosco.
que debe continuar pasando con nosotros. Isso não é uma história do passado apenas. Eso no es una historia solamente del Isso é pasado, uma realidade espiritual, es irmãos. una realidad espiritual. Aqui está colocado para nós a vontade de Deus Aquí está puesta para nosotros la voluntad de em Dios relação ao seu povo. en relación a su pueblo. Então, observe comigo uma coisa. Entonces, observen conmigo una cosa. O fruto da igreja, El fruto de la iglesia naqueles dias, en aquellos días era resultado era el resultado daquilo no qual eles perseveravam. en aquello en lo que ellos Eu perseveraban. vou repetir essa frase, Voy a repetir esta frase, porque essa frase tem todo sentido para aquilo que nós estamos falando. porque esta frase tiene todo el sentido de lo que hemos Se hablado. você colocar ênfase no fruto, Si usted pone énfasis en el e quando fruto, eu falo você, eu me refiro a nós, irmãos, em geral. cuando hablo en ustedes me refiero a nosotros en general. Se nós colocarmos a ênfase no fruto, Si colocamos el énfasis en el fruto, teremos uma grande decepção, tendremos una gran decepción, porque em nós mesmos não somos capazes de tal coisa. porque nosotros mismos no somos capaces de Ninguém em tales si mesmo cosas. pode fazer sinais e prodígios. Nadie en sí mismo puede hacer señales o Até mesmo prodigios. aquilo que parece ser tão simples, o Hasta temor, mismo aquello que parece ser tan simples é como el fruto, temor na verdade, es fruto en verdad daquilo que Deus mesmo faz em nós. de aquello que Dios mismo hace en nosotros. Então, nós observamos nesse texto, nesse pequeno texto, Entonces nosotros observamos en este texto, en este que pequeño existem texto, esses dois aspectos que existen estos dos e aspectos que precisa ficar muito claro para nós. y necesita estar muy claro para A nosotros. ênfase não é no fruto. El énfasis no es en el fruto. Irmãos, isso está muito claro para mim. Hermano, eso está muy claro para mí. Por mais que durante todos esses anos, já vão quase 40, Por más que durante todos estos años, ya casi 40, perseguimos e perseguimos fruto. perseguimos y perseguimos el fruto. Parece que de alguma forma nunca o encontramos. Parece que de alguna otra forma nunca lo Nós encontramos. conseguimos o encontrar na experiência de alguém na Bíblia. Nosotros lo conseguimos encontrar en la experiencia de alguien en la E Biblia. também em algum grupo de cristão que está mais próximo de Deus. Y también a un grupo de cristianos que está más cerca de Dios. Mas quando a sua ênfase, quando a nossa ênfase Cuando nuestro énfasis é no fruto, es en el nós não fruto, conseguimos fazer absolutamente nada. nosotros no conseguimos hacer O absolutamente fruto, nada. na verdade, El fruto en verdad é isso, irmãos. es eso, É o hermanos. resultado de uma boa semeadura. Es el resultado de una buena siembra. Qual é a semeadura? ¿Cuál es la siembra? Perseverava. Perseverar. Perseverar é uma palavra muito forte. Perseverar es una palabra muy fuerte. Perseverar é uma palavra que precisa ganhar o nosso coração. Perseverar es una palabra que necesita ganar nuestro corazón. Ela não é só uma palavra. Ella no es solamente una palabra. Existem milagres por trás dela. Existen milagros por trás de Assim, ella. quando nós vamos ver o assunto da comunhão, Así como nosotros vamos a ver el tema de la comunión. o Senhor simplesmente só deseja que estejamos juntos. El Señor simplemente solo desea que estemos juntos. É algo tão simples estar junto. Es algo tan simple estar juntos. Irmãos, mas quantos milagres acontecem? Hermanos, pero cuántos milagros suceden. Mas Ele nos quer juntos. Pero Él nos quiere O juntos. milagre é o fruto. El milagro es el fruto. A perseverança La é em perseverancia estar junto. es estar juntos. Amém? Amén. Bendito seja o Senhor. Bendito Então sea el eles tinham Señor. temor. Entonces ellos tenían Isso tenían não é temores. inerente ao ser humano. Eso no es inherente al ser Ao humano. ser humano. O ser humano não nasce com isso, irmão. El ser humano no nace con eso, hermanos. Todas as qualidades que nós vemos aqui Todas las cualidades que nosotros vemos acá é do Cristo glorificado. es del Cristo glorificado. Esse homem que andou de forma perfeita na terra, Ese hombre que anduvo de forma perfecta para en la que tierra, depois nós pudéssemos ter essa substituição para que después pudiéramos tener esa sustitución e sendo substituídos por Ele, y siendo substituido por él, pudéssemos andar nas obras que também Ele andou. pudiésemos caminar en las obras que él también anduvo. Então, quando nós ouvimos aqueles depoimentos aqui ontem, Entonces, cuando nosotros escuchamos aquellos, aquelas falas, lo que hablaron aquellos los hermanos testemunhos, ayer, los testimonios que hablaron ayer, isso muito enche o nosso coração. eso nos llena nuestro corazón. Porque nós não estamos falando de uma coisa que começa agora para frente. Porque nosotros no estamos hablando de algo que empieza de ahora hacia adelante. Na verdade, o que estamos falando aqui La verdad, lo que estamos hablando é aquilo acá que nossos irmãos já têm vivido nas suas localidades. es aquello que nuestros hermanos ya han vivido en sus localidades. Então, os irmãos estão perseverando. Entonces los hermanos están E perseverando. aí o Senhor segue fazendo o seu trabalho. Y ahí el Señor continúa haciendo su trabajo. Vamos seguir Vamos a com a ajuda continuar do Senhor. con la ayuda del Señor. Vamos a Atos capítulo 1. Volte uma folha de sua Bíblia, por favor. Vamos a Hechos capítulo 1. Regresen por favor una hoja de su Biblia. Podemos ler, Beca? Pode ler. Do 1 1.
Ok. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Amém. Amén. Esse é um relato maravilhoso. Esse é Lucas Este es un hecho maravilloso. e ele Este está es Lucas falando de um primeiro tratado. y él está hablando de un primer tratado. Ele está escrevendo a alguém que possivelmente seja um nobre, Él está escribiendo a alguien que posiblemente es una persona noble, Teófilo. noble, Teófilo. O primeiro tratado El primer é, tratado, obviamente, o seu evangelho, o Evangelho segundo Lucas. obviamente, es el Evangelio segundo Lucas. E nós sabemos que Lucas não foi uma testemunha ocular. Pero nosotros sabemos que Lucas no fue un testimonio ocular. Ele não viveu, possivelmente, entre os 12 no período com Jesus. Él no vivió posiblemente entre los 12 el periodo con Jesús. Mas esse tratado Pero este são tratado notas que ele tomou son apuntes que él tomó naquele período en aquel periodo, e nos acontecimentos daquele tempo. lo que sucedió en aquel tiempo. A partir dessas notas surgiu o Evangelho de Lucas. Y a partir de esos apuntes surgió el Evangelio de Lucas. É muito interessante isso, irmãos. Es muy interesante esto, hermanos. Quando alguns irmãos não vão estar nesse encontro. Algunos hermanos hoy no van a estar en este encuentro. E quando chegar no domingo, Y cuando llegara el domingo, ao final desse encontro, al final de se este cada um de encuentro, vocês puderem tomar nota de algo que aconteceu aqui, cada uno de ustedes pudieran tomar apuntes de lo que sucedió acá. bom, então vai sair um livro desses Entonces, acontecimentos. bueno, va a salir un libro de todo lo que sucedió. Isso é o que é chamado de tradição oral. Esto es lo que se llama tradición oral. Então o Evangelho de Lucas tem essa base Entonces el Evangelio de Lucas tiene esa base da tradição oral. de la tradición oral. Porém, Sin o embargo, Espírito Santo el Espíritu se Santo moveu por detrás de tudo isso. se movió por detrás de todo eso. Então ele é de fato um evangelho inspirado. Entonces él es de hecho un evangelio inspirado. E se você pudesse se reportar até aquele período Entonces si usted pudiese reportar hasta aquel periodo onde o nosso Senhor Jesus esteve com os seus discípulos, donde nuestro Señor Jesús estuvo con sus e discípulos, se você pudesse fazer uma pergunta, y si usted pudiera hacer una pregunta, qual era ¿cuál era o assunto mais preeminente do que acontecia entre eles? el asunto más preeminente de lo que sucedía entre ellos? E nesse primeiro versículo, Y en este primer nem sequer versículo, precisamos ir até lá. ni siquiera necesitamos ir hasta allá. Lucas já está nos dizendo Lucas ya nos está o que diciendo acontecia lá. lo que sucedía allá. Então ele diz, Entonces él dice, vamos ler novamente, vamos a leer nuevamente. escrevi o primeiro tratado, o livro, Escribí el primer tratado al libro, relatando todas as coisas relatando todas las que cosas Jesus começou que Jesús a empezó fazer e a ensinar. a hacer y a enseñar. Jesus era um homem que ensinava, irmãos. Jesús era un hombre que enseñaba, E hermanos. Jesus era um homem que fazia. Y Jesús era un hombre que hacía. Ele fazia o que ensinava. Él hacía lo que enseñaba. E ele ensinava aquilo que ele fazia. Y él enseñaba lo Então, que él esse hacía. olhar do Evangelho de Lucas, Entonces, esa mirada del Evangelio a de partir Lucas, das anotações da época, a partir de los apuntes de la época, nos leva para um desfecho muito interessante. nos lleva para un ponto muito interessante. punto muy interesante. Que ponto é esse? ¿Qué punto es ese? Era o que acontecia naqueles dias. Era lo que sucedía en Jesús aquellos ensinaba. días. Jesús enseñaba E Jesus fazia. y Jesús hacía. Ele fazia Él hacía aquilo que ensinava. aquello que enseñaba. E ele ensinava Y él enseñaba aquilo que ele fazia. lo que él hacía. Por que podemos dizer isso? ¿Por qué podemos decir Porque ele eso? faz tudo que está relacionado à sua natureza. Porque él hace todo lo que está relacionado a su Ele naturaleza. tem um comportamento muito específico. Él tiene un comportamiento muy O seu específico. comportamento está relacionado ao comportamento do seu pai. Su comportamiento está relacionado al comportamiento de su padre. Então aquilo que ele faz Entonces aquello lo que él é hace aquilo que também seu pai faz. es aquello lo que su padre también Aquilo que o hace. seu pai faz Lo que su padre hace é também aquilo que ele reproduz. es lo que él reproduce. Ele mesmo disse que não fazia absolutamente nada Él mismo dice que no hacía absolutamente nada daquilo que ouvia de aquello que escuchaba via y veía do seu pai. de su padre. Então, esse evangelho de Lucas Entonces, este Evangelio de Lucas nos mostra nos muestra a síntese la síntesis daquilo que acontecia no passado. de aquello que sucedía en el pasado. Porém, Sin embargo, agora, ahora, quando chegamos a Atos capítulo 2, cuando llegamos a Hechos capítulo nós vamos 2, observar que todas
todo esse comportamento é reproduzido. vamos a observar que todo este comportamiento es reproducido. Então, antes de Atos, Entonces, antes de Hechos, nós temos tenemos Jesus ensinando aos seus discípulos. Jesús enseñando a sus discípulos. Mas após Atos, capítulo 2, Pero después de Hechos, capítulo já 2, na vida da igreja, ya en la vida de la nós iglesia, vemos os discípulos ensinando a igreja. vemos a los discípulos enseñando a Eles la estão iglesia. utilizando a mesma base. Ellos están utilizando la misma É a mesma base. estrutura. Es la misma estructura. Mas não é somente isso. Pero no es solamente esto. Voltamos no ponto que nós acabamos de falar anteriormente. Regresamos al punto que acabamos de hablar anteriormente. No ensinamento do nosso Senhor, En la enseñanza de nuestro nós Señor, temos o Verbo encarnado. nosotros tenemos el Verbo encarnado. Agora, na vida da igreja em Atos, capítulo 2, Pero ahora en la vida de la iglesia en Hechos, é o capítulo Cristo 2, glorificado. es el Cristo glorificado. Então, esse trabalho vai continuar na terra. Entonces este trabajo va a continuar Quando en la nosso tierra. Senhor pôs os seus pés aqui, Cuando nuestro Señor puso sus pies começa acá, então um testemunho muito claro empieza entonces un testimonio muy claro de quem é Deus. de quién es Dios. Mas depois que ele sai daqui, Pero después de que Él se essa va de terra acá, não ficará sem testemunho. esta tierra no quedará sin Porque testimonio. os seus Porque los seguirão suyos em frente, seguirán enfrente, dando testemunho. dando testimonio. Porque se Cristo pode aparecer na igreja, Porque si Cristo puede ou aparecer en la Cristo iglesia, glorificado na vida da igreja, o Cristo glorificado en la e vida de essa la vida da iglesia, igreja é a vida de Cristo. y esta vida de la iglesia es la vida de Se a vida Cristo, de Jesus pode ser vista em nós, si la vida de Jesús puede ser vista en nosotros, então o Pai que habita numa luz impenetrável entonces el Padre que habita en una luz impenetrable pode ser conhecido. puede ser conocido. O processo é o mesmo. El proceso es el Ele mismo. veio para revelar o seu Pai. Él vino para revelar a su Padre. Depois nós vamos falar de salvação dos homens, Después vamos a hablar de la salvación de los mas hombres. fundamentalmente ele veio para revelar o seu Pai. Pero fundamentalmente Él vino para revelar a su Padre. Amém, meus irmãos? Amén. E se ele agora, na pessoa do seu filho, Pero si Él ahora en la persona de su Hijo, na vida da igreja, en la vida de la iglesia, agora, irmãos, ahora é a hora do hermanos, testemunho, es la hora del o testimonio, testemunho da igreja. del testimonio de la E esse iglesia. testemunho foi amplamente visto naqueles dias, Y este testimonio fue ampliamente visto en com esos días, sinais, com prodígios con señales, e prodigios, também com uma vida natural sendo vivida, y también con una vida natural siendo vivida. porque a prática Porque la é a práctica prática da espiritualidade. es la práctica de la Ser espiritualidad. espiritual não é apenas falar em línguas. Ser espiritual no es apenas hablar en Ter a lenguas. Cristo formado, Tener a Cristo esse é o formado ponto mais alto da es el espiritualidade. punto más alto de la Ser espiritualidad. cheio do Espírito Santo Ser lleno del Espíritu é ser Santo cheio de Cristo. es ser lleno de Cristo. Então, se Cristo pode ser formado, Entonces, si Cristo puede ser então nós formado, podemos ser cheios. entonces nosotros podemos ser Alguns llenos. de nós teremos alguns dons, Algunos de nosotros podemos tener algunos dones, outros tipos de dons. otros tipos de dones. E pode ser que você não tenha algum tipo de dom miraculoso, O puede ser que usted no tenga ningún tipo de don mas isso miraculoso. não quer dizer que você não possa ser cheio do Espírito Pero eso Santo. no significa que usted no puede ser lleno del Espíritu Essa é a Santo. vontade de Deus para você, irmão. Esa es la voluntad de Dios para usted, Se hermano. quisermos ser cheios do Espírito Santo, Si quisiéramos ser llenos del Espíritu nós Santo, precisamos ser cheios de Cristo. necesitamos ser llenos de Cristo. Então, a perseverança na palavra Entonces la perseverancia en la é o palabra primeiro ponto que nos cabe hoje. es el primer punto que nos cabe hoy. Eu gostaria de entrarmos em alguns detalhes sobre isso. Me gustaría entrar en algunos detalles sobre esto. E agora eu vou procurar ser bastante pragmático, bastante prático, Prático. objetivo. Y ahora voy a buscar ser muy práctico y objetivo, Porque a importância da palavra, porque la importancia de la palabra, no que diz perseveravam en el que dice na perseveraban doutrina dos apóstolos. en la doctrina de los Eu apóstoles. penso que qualquer de nós poderíamos tomar esse microfone nessa manhã Yo creo que cualquiera de nosotros pudiéramos tomar el micrófono esta e mañana falar da importância da palavra de Deus. y hablar de la importancia de la palabra de Dios. Mas tem algo estranho aqui acontecendo conosco nesses dias. Pero hay algo raro aconteciendo o sucediendo con nosotros hoy en día. Porque a palavra de Deus está conosco. Porque la palabra de Dios está con Ela nosotros. está entre nós. Ella está entre nosotros. Ela é muito rica, irmão. Ella es muy rica, hermano. Porque ela é o próprio Deus. Porque es el propio E Dios. de uma maneira estranha, Y de una manera a extraña, igreja do nosso tempo la iglesia de nuestro tiempo ainda se demonstra muito empobrecida. todavía se demuestra muy empobrecida. Então, como é esse assunto
Como é esse assunto? Entonces, ¿cómo es este asunto? De sermos ricos De ser e ricos vivermos como pobres. y vivir como pobres. É isso que eu gostaria de abrir meu coração nessa Y manhã. eso es lo que me gustaría abrir mi corazón esta mañana. Então, a perseverança na palavra de Deus. Entonces, la perseverancia en la E palabra nós de vamos Dios. falar disso da forma mais simples Y possível. vamos a hablar de esto de una forma más simple É posible. fundamental Es fundamental para que possa haver um bom testemunho entre nós. para que pueda haber un buen testimonio entre E nosotros. você sabe que quando nós falamos da palavra de Deus, Y ustedes saben que cuando hablamos de la palabra de em Dios relação ao homem, en relación al hombre, há necessidade de disciplinas espirituais. hay necesidad de disciplinas espirituales. Nós, em biologia, En biología nós chamamos de osmose. llamamos de ósmosis. Quando a água entra rapidamente pela célula, Cuando el agua entra rápidamente a una célula sem precisar de algum tipo de ajuda. sin necesitar de algún tipo de ayuda. Falando de uma maneira simples. Hablando de una manera simple. Mas conosco, Pero con nosotros isso não é assim. eso no es así. De fato é simples, De hecho es simple, mas não é fácil. pero no es fácil. Fácil Fácil é uma palavra que eu nunca vi na Bíblia. es una palabra que nunca la Eu não leí sei en la se na sua Biblia. Bíblia tem a palavra Yo fácil, no sé si en su Biblia está la palabra mas eu fácil, não encontrei na minha. pero yo no lo he encontrado en la mía. Eu já tenho procurado no grego e no hebraico. Ya he buscado en el griego y en el hebreo, Essa palavra parece que não está aí. pero esa palabra pareciera que no estuviera ahí. Simples, sim. Simple sí. Simples é uma palavra que aparece, Simple es una palabra que aparece, mas fácil não. pero fácil no. Então, Entonces, a questão da palavra, la cuestión de la palabra, ela é simples ella es e simple muito complexa ao mesmo y tempo. muy compleja en el Eu mismo gostaria de tiempo. pontuar algumas coisas aqui. Y me gustaría puntuar algunas Da cosas acá. importância que temos como filhos de Deus, De la importancia que tenemos como de hijos de continuar Dios. perseverando na sua palavra. De continuar perseverando en su palabra. Deus não faz absolutamente nada Dios no hace absolutamente que não nada seja por meio da sua palavra. que no sea por medio de su É palabra. muito difícil para mim fazer essa declaração, Es muy difícil para mí hacer esta porque declaración, fazer declarações acerca de Deus é complicado. porque hacer declaraciones acerca de Dios es complicado. Salvo engano, se eu não estiver enganado, Si yo no me engaño, Deus não faz absolutamente nada Dios no hace absolutamente que nada não seja através do sopro da sua boca. que no sea a través del soplo de su boca, De onde saem seus sentimentos, de donde salen sus sentimientos, pensamientos, sus pensamientos, seus desejos e sus propósitos. deseos y propósitos. A palavra de Deus, La palabra de Dios ela deve governar o nosso coração. debe gobernar nuestro corazón. A palavra de Deus La palabra de Dios deve ter prioridade entre nós. debe tener prioridad entre Perseverar nosotros. na palavra Perseverar en la é o palabra ponto fundamental da semeadura. es el punto fundamental de Se la siembra. quisermos ver frutos ainda esses dias, Si quisiéramos ver frutos aún en estos nós días, temos que ser pessoas mergulhadas nessa palavra, debemos ser personas que se sumergen en su palabra. a essa palavra. A palavra de Deus, amados, La palabra de Dios, foi por amados, meio dela que Ele criou todas as coisas. fue por medio de ella que Él creó todas las Nada cosas. do que foi feito sem a palavra. Nada de lo que fue hecho sin su palabra. Você acha que a edificação da casa de Deus, ¿Ustedes creen que la edificación de la casa de nós podemos Dios sobreviver com 2 ou 3 versículos? podremos sobrevivir con 2 o 3 versículos? Não, irmãos, efetivamente não. No, hermanos, efectivamente Nós no. precisamos desse conhecimento da sua Nosotros palavra. necesitamos del conocimiento de Ele su quer nos palabra. falar muitas coisas. Él nos quiere hablar muchas cosas. Porque essa edificação, Porque esta edificación, ela tem a ver com o que Ele fala. ella tiene que ver con lo que Nós Él somos habla. edificados Nosotros somos por aquilo edificados que Ele fala. por aquello que Él habla. E o que Ele fala Y lo que Él é habla aquilo que é próprio dele. es aquello que es propio de Él. Agora você está entendendo porque Pedro diz Ahora usted está entendiendo por qué Pedro que nós dice somos participantes da sua natureza. que nosotros somos partícipes de su naturaleza. Não da sua essência, No es su esencia, mas da sua natureza. pero es su Ele naturaleza. quer impartir a sua natureza conosco, Él quiere colocar su naturaleza con nosotros, o seu comportamento. su comportamiento. Deus tem esse desejo. Dios tiene ese deseo. Ele quer que sejamos como Ele é. Él quiere que seamos como Él es. Por isso que Ele nos deu uma imagem em Adão. Por eso Él nos dio una imagen, Ela foi perdida em Adão, Ella fue perdida en Adán, mas ela foi recuperada em Cristo. pero ella fue recuperada en Cristo. E nós podemos seguir avante Y nosotros podemos seguir adelante com essa consciência con esta e conciencia perseverar nessa palavra. y perseverar en esta palabra. Perseverar nessa Que palavra perseverar en esta é palabra abrir espaço para aquilo que Ele quer nos transmitir. es abrir espacio para lo que Él quiere E transmitirnos. Ele não quer transmitir apenas letra. Y Él no solamente quiere transmitir Nós vamos letras. observar que é aquilo exatamente que Jesus falou. Vamos a observar que es aquello exactamente que Jesús A habló. palavra que eu vos falo La palabra que les é hablo espírito e vida. es espíritu Essa y vida. palavra, irmãos,
Esta palabra, ela tem o hermanos, poder de mudar o nosso comportamento. ella tiene el poder de cambiar nuestro comportamiento. Você sabe que salvação é uma palavra muito longa, Usted sabe que salvación es una palabra muy larga, teologicamente falando, teológicamente porque hablando. salvação não é só do Espírito, Porque salvación no es solamente não el é só a Espíritu, regeneração. no es solamente la Todos nós aqui, regeneración. todos nós já somos regenerados. Todos nosotros ya somos regenerados. Mas quem aqui ainda precisa ser salvo? Pero ¿quién aquí aún necesita ser salvo? Só eu que estou com a mão para cima? ¿Solo yo que tengo la mano hacia arriba? Ah, temos dois que precisam de salvação. ¿Solo dos? Todos? Ahora Que bom. todos. Qué bueno. Sim, porque vida eterna Porque vida eterna é algo que nós ganhamos no momento. es algo que ganamos en el momento. Porque a vida eterna é Ele mesmo. Porque la vida eterna es el mismo. Mas salvação não. Pero salvación no. Salvação também é Ele. Salvación también es Él. Mas não somente a regeneração do homem interior, Pero no solamente la Do generación espíritu. del hombre o del interior o el mas espíritu. também comportamento, do meu comportamento, Pero también de mi das minhas comportamiento. ideias, dos meus sentimentos. De mis ideas, mis sentimientos. Tudo isso precisa ser salvo. Todo eso necesita ser salvo. Amém, meus irmãos? Amén. Então há um tempo Entonces hay un tiempo entre a promessa entre la e o promesa cumprimento dela. y el cumplimiento Existe de o ella. fator tempo. Y existe el factor Então é tiempo. esse tempo que Deus está usando Entonces es este tiempo que Dios está para nos usando levar perfeitos em Cristo. para llevarnos perfectos a Cristo. Então todo o tempo que temos aqui, Entonces todo el tiempo que tenemos temos que acá, ter essa consciência tenemos que tener esa de que conciencia somos depositário, que um somos un vaso depósito, un vaso para conter um depósito. para contener un depósito. Você não pode sentar nessa cadeira Usted no puede sentarse en esa silla para que eu fique falando coisas aqui que Para sejam que- engraçadas. para que yo quede hablando cosas que sean chistosas. Não, você não pode emprestar sua mente para isso. No, no puedes prestar su mente para eso. Se nós estamos na presença de Deus, Si nosotros estamos en la presencia é de para Dios, ouvir a palavra de es Deus. para escuchar la palabra de É Dios, para dizer amém à palavra de es para Deus. decir amén a la palabra É de para dizer Dios, sim, Senhor, faça comigo conforme a tua es palavra. para decir sí, Señor, haga conmigo conforme a su palabra. Então vamos entender um pouco sobre isso. Entonces vamos a entender un poco sobre Nós eso. não sabíamos absolutamente nada sobre Deus. Nosotros no sabemos absolutamente nada sobre Dios, Absolutamente nada. absolutamente E nada, muito menos sobre seus propósitos. y mucho menos sobre sus propósitos. Então, tudo o que sabemos Entonces todo lo que sabemos agora, depois que fomos salvos, ahora, después de que fuimos salvos, é que Deus es que Dios é eterno es eterno e habita na eternidade desde o passado, y habita en la eternidad desde el pasado, ainda fora do tempo, aún fuera del tiempo, porque sabemos que Ele é atemporal. porque sabemos que Él es atemporal. Então, nós diríamos que tem uma eternidade no passado e tem uma eternidade no futuro. Entonces nosotros diríamos que habría una eternidad en el pasado y habrá una eternidad en el E futuro. nessa eternidade no passado, Y en esta eternidad del só pasado havia Deus mesmo. solamente había O Pai, Dios, o Filho e o Espírito Santo. el Padre, el Hijo y el E Espíritu eles nunca Santo. tiveram necessidade de comunhão. Y ellos nunca tuvieron necesidad de comunión. O fato deles acrescentarem El hecho de que ellos a nova criação el hecho de que ellos acrecienten la nueva creación não é porque eles têm falta de comunhão. no es porque ellos tengan falta de O comunión. Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma comunhão perfeita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una comunión Eles perfecta. não precisavam nos colocar nessa relação. Ellos no necesitaban colocarnos en esta relación, Mas na eternidade passada só havia Deus mesmo. pero en la eternidad pasada solo había Dios Isso é mismo. uma forma de nós entendermos Eso es una manera de que entendamos o que está no tempo e o que está fora do tempo. lo que está en el tiempo y fuera del tiempo. Então só havia Deus soberanamente. Entonces solo había Dios Num soberanamente. determinado momento, En un determinado Ele momento, cria o tempo. Él crea el tiempo. Ele deseja fazer algo. Él desea hacer algo. E esse algo é impartir essa comunicação, essa comunhão Y ese algo es impartir esa comunicación y esa comunión na criação. en la creación. Então esse Deus que é amor, Entonces ese Dios que es amor, nós não temos essa definição? no tenemos esta definición. Deus é amor. Dios es amor. Ele faz um movimento para baixo. Él hace un movimiento hacia abajo. Quando o amor é enviado, Cuando el amor es enviado, aí já não é só amor, ahí ya no es solo aí amor, é graça. es gracia. Porque ele não depende de nada, absolutamente nada que está abaixo dos céus. Porque Él no depende de nada, absolutamente nada que está abajo de los cielos. Ele cria Él crea porque ele quer ter comunhão. porque Él quiere tener Ele quer comunión. estender esse assunto da comunhão. Él quiere extender el asunto de la E comunión. depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Y después vamos a hablar un poco más sobre eso. Mas cria a parte invisível, Pero crea la parte invisible. depois cria a parte visível. Después crea la parte Estou falando aqui visible. de uma forma muito geral. Estoy hablando de una forma general. Mas o que acontece é que o homem cai. Pero lo que sucede es que el hombre E cae. Deus não pode seguir o seu propósito com esse homem. Y Dios no puede continuar el propósito con este hombre. Mas Deus já tem um homem na gola. Pero Dios ya tiene
un nombre en la manga, Sim, bajo la manga. Deus já tem um homem. Dios ya tiene un nombre. Ele não está apostando as suas fichas em Adão. Dios no está apostando las fichas en Adán. Ele tem um homem. Él tiene un E nombre. esse homem é o nosso Senhor. Y este nombre es nuestro Então, como Señor. essa criação caiu, Y como esta creación porque cayó, pensa comigo, porque piensa conmigo, se ele está na eternidade, si Él está en la eternidad, por ser ele soberano, por ser Él soberano, ele é o Senhor de tudo. Él es el Señor de todo. Amém? Amén. Nós podemos chamar isso Podemos llamar esto de reino. de reino. O que é o reino? ¿Qué es el É reino? onde Deus está. Es donde Dios Porque é o está. lugar onde ele domina. Porque es el lugar donde Él domina. Todo lugar onde ele está, ele domina. Todo el lugar donde Él está, Él domina. Todo lugar onde ele está, ele controla. Todo lugar donde Él está, Él Então, quando ele controla. faz um movimento para a terra, Entonces, cuando Él hace un movimiento hacia la tierra, agora ele quer transmitir esse testemunho ahora Él quiere transmitir ese testimonio através da sua criação. a través de su creación. Quando a sua criação o recebe, Cuando su creación recibe, ela tem agora a oportunidade ella tiene ahora la oportunidad de viver de vivir como ele vive, como Él vive, de ser como ele é. de ser como Por Él isso que es. nós entendemos Por eso que o nosotros Gênesis já entendemos nos fala que Génesis ya nos habla dessa posição representativa. de del posicionamiento representativo. Observe quando Deus cria Adão. Observe cuando Dios crea a Adán. Irmão, quando cria Eva, Hermanos, cuando cría a Eva, não é porque Adão apenas está sozinho. no es que Adán apenas esté solo. Ah, mas aquela girafa tem uma cabeça tão grande. Ah, pero esa jirafa tiene una cabeza tan grande. Como vai ter comunhão com essa girafa? ¿Cómo va a tener comunión con esa É melhor jirafa? fazer uma mulher. Es mejor hacer una mujer. E assim consola esse homem. Y así consuela a este É hombre. mais do que isso, irmão. Y más que eso, A mulher é hermanos, uma complementação necessária. la mujer es un complemento necesario. Porque assim como Deus quer se fazer visto, Porque así como Dios se quiere hacer visto, e Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, y Él es Padre, Hijo y então Espíritu essa Santo, representação na terra entonces esta representación en la tierra também terá que ser coletiva. también tendrá que ser colectiva. Então Adão para Deus Entonces Adán para é Dios Adão e Eva. es Adán O y Eva. homem para Deus El hombre para é Dios Adão e Eva. es Adán y Eva. Bom, deixa eu ser bem preciso nessa hora, Bueno, vamos a ser bien precisos en este momento. porque tem uns demônios que viajam sobre esses assuntos. Porque hay unos demonios que viajan sobre estos asuntos. Adão é Adão Adán es Adán e Eva é Eva. y Eva es Eva. Amém? Amén. Contudo, Con todo, fazem parte de uma unidade. hacen parte de una unidad. Eles se complementam Ellos se complementan para que possam representar o Deus Trino. para que pueda representar el Dios Trino. Então, essa vinda do nosso Senhor até aqui Entonces, esta venida del Señor hasta foi acá porque após a queda do homem, fue porque después de la caída del hombre, Deus precisava fazer um trabalho específico. Dios necesitaba hacer un trabajo específico. Então, aparece no Gênesis algo muito interessante. Entonces aparece en Génesis algo muy Eu interesante. sempre comento sobre isso. Yo siempre comento O sobre que eso. está acontecendo em Gênesis? ¿Qué es lo que está sucediendo en Com Génesis? Jacó, Con Jacob, com aquelas escadas. con aquellas Ele está em escaleras. Betel. Él está en As Betel. escadas tocam os céus. Las escaleras tocan As el escadas cielo. tocam a terra. Las escaleras E ele tocan vê la anjos tierra. subindo e descendo. Y él ve ángeles subiendo y E bajando. isso fala das relações entre os céus e a terra. Y eso habla de la relación entre los É cielos como y la se o tierra. próprio Deus descesse por aquelas escadas. Es como si el propio Dios bajara sobre esas Nos escaleras. tomasse sobre os seus ombros Nos tomara sobre sus e nos hombros colocasse na região y celestial. nos pusiera en la región celestial. E agora estamos em Cristo. Y ahora estamos en Cristo. Então, o que aconteceu aqui? Entonces, ahora, ¿qué sucedió O acá? Deus da eternidade El Dios de la eternidad fez hiato no tempo. Fez um hiato. Hito? no. Um hiato. Um tempo. Hizo un tiempo en el tiempo. Sim. Nito. Para que fez isso? ¿Para qué hizo eso? Para nos tomar em seus ombros Para tomarnos en sus e nos hombros levar à eternidade futura y com Ele. llevarnos a la eternidad con Él, futura. Bendito seja o seu nome. Bendito sea el Señor. Vamos nos lembrar. Vamos a Ele recordar. nunca dependeu de nós. Él nunca dependió de Ele nosotros. nunca dependeu de comunhão. Él nunca dependió de Porque comunión. o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma comunhão perfeita. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su comunión Nós sim, perfecta. nós dependemos. Nosotros sí dependemos. Então Ele veio até nós. Entonces Él vino hasta Nos colocou em nosotros. seus ombros. Nos puso en sus hombros E nos levou à eternidade y com nos Ele. llevó a la eternidad Nós con estamos Él. aqui num tempo muito curto. Nosotros estamos acá en un tiempo muy Mais corto. curto do que podemos imaginar. Más corto de lo que podemos E o imaginar. tempo que temos aqui Y el tiempo que é um tenemos tempo acá curto es un tiempo corto para Ele fazer muitas coisas. para Él hacer muchas cosas. Então não perca seu tempo, irmão. Entonces no pierda su tiempo, hermano. Foque nisso. Enfóquese en esto. Você e eu
tú y yo. Nós precisamos perseverar. Nosotros necesitamos perseverar. Bendito seja o seu nome. Bendito sea tu Essa nombre. palavra Esta é palabra que nos dá consciência de Deus. es lo que nos da conciencia de Essa Dios. mesma palavra Esta misma é palabra que nos dá consciência dos seus es propósitos. lo que nos da conciencia de sus propósitos. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Agora Señor. podemos dizer, conhecemos a Deus Ahora podemos decir, conocemos a Dios de uma forma ainda muito embrionária, muito pequena, de una forma muy embrionaria, muy pequeña, mas teremos toda uma eternidade para continuar pero conhecendo. tendremos toda una eternidad para continuar con esto. E essa eternidade não vai passar, porque se terminar, se Sim. conhecermos tudo dele, Si esta eternidad no va a pasar porque si se acaba o conocemos todo de Él, então ele deixa de ser Deus. entonces Él deja de ser Dios. Então te prepare, irmão. Entonces prepárese, Tem hermano. uma eternidade para você conhecê-lo. Tiene una eternidad para que usted lo conozca. Se já temos tanta alegria com tão pouco que conhecemos dele, Tenemos tanta alegría de tan poco lo conocemos a Él. você já pode imaginar o que será a eternidade? Usted ya puede imaginar lo que será la eternidad. Mas tudo que Deus te pede a você e a mim Pero hoje todo lo que Dios le pide a usted y a mí hoy é que a gente persevere na sua palavra, es que nosotros perseveremos en su palabra. nos mantendo aí. Manteniéndonos na sua ahí palavra. firmes en su palabra. Outro aspecto importante Otro aspecto importante que nós precisamos ver que nosotros é a necesitamos ver constituição da palavra. es la constitución de la palabra. Ela é um instrumento Ella es un instrumento na vida do crente, en la vida del cristiano, principalmente principalmente pela guerra por que la é guerra travada contra o inimigo. que es trabada contra el enemigo. No momento em que você recebe o fundamento, En el momento en que usted recibe el o fundamento, processo de sobreedificação el proceso de é um processo sobreedificación muito duro na sua e na minha vida. es un proceso muy duro en tu vida y en la mía. Tem inimigos por todos os lados Hay enemigos por todos lados que estão se opondo que se están oponiéndose para que você não cresça, para que usted no crezca, para que você não desenvolva, para que usted no se desarrolle, para que a fé não continue prosseguindo em você. para que la fe no continúe prosiguiendo en A usted. palavra de Deus La palabra de Dios é um instrumento es un de instrumento discernimento de como discernimiento nenhum outro. como ningún otro. Nós estamos numa luta, Estamos en una porque se lucha, entramos em obra de edificação, entramos em guerra. porque si entramos en obra de edificación, entramos en E guerra. nessa guerra existe um inimigo. Y en esa guerra existe un enemigo. Esse inimigo não deixa você vê-lo. Este enemigo no lo deja ver. Eu não sei se alguém aqui já viu o diabo. Yo no sé si alguien acá ya vio el diablo. Acredito que não. Yo creo que no. Ele não deixa ver. Él no lo deja ver. Ele permite você ver a esposa. Él permite ver a la esposa. Conseguimos ver o marido. Conseguimos ver al marido. Conseguimos ver o vizinho. Podemos ver al E vecino. todos os demais problemas. Y todos los demás Mas problemas. nunca vemos Pero nunca vemos aquele que está ocasionando os problemas. aquel que está ocasionando los Por que problemas. isso é assim? ¿Por qué eso es Porque así? nessa guerra, Porque en esta guerra ele se comporta dessa maneira. él se comporta de esta manera. Você não vai conseguir vê-lo. Usted no lo va a poder ver. Suas poder ações não são possíveis serem vistas pelo olhar humano. ver. Sus acciones no son posibles ser vistas por la mirada del ser humano. Assim que acontece, irmãos. Así sucede, Há hermanos. tantos prejuízos entre nós, Hay irmãos. muchos prejuicios entre nosotros, Povo do Senhor, pueblo del Señor, porque falta discernimento. porque falta discernimiento. Não conseguimos ver o que está por trás do No assunto. podemos ver lo que está por detrás del A asunto. única coisa que vemos é o prejuízo eminente. Lo único que vemos es el prejuicio eminente. Mas Deus quer nos tirar desse Pero campo. Dios nos quiere sacar de ese campo. E quem é que faz isso? ¿Y quién hace eso? A palavra de Deus. La palabra de Dios. De uma forma misteriosa. De una manera misteriosa. Ela não é apenas palavras que você ouve, Ella no es apenas palabras que usted escucha, ou como você vai à escola o como vas a la ou à escuela universidade. o a la E aí universidad você forma alguma ideia por lá. y ahí formas alguna idea E por aí você allá domina essas y ideias dominas esas para ideas você trabalhar sobre isso. para que puedas trabajar A sobre palavra de eso. Deus não tem nada a ver com isso. La palabra de Dios no tiene nada que ver Quando con nós eso. dizemos que a palavra de Deus é um objeto Cuando de decimos, discernimento, cuando decimos que la palabra de Dios es un objeto de é discernimiento, porque ele é mais do que palavras verbalizadas. es porque Él es más que palabras É a verbales. própria visão de Deus entrando em você. Es la propia visión de Dios entrando en A ustedes. maneira que Deus vê as coisas La manera en que Dios ve las são cosas muito diferentes da forma como nós vemos. son muy diferentes de la forma en que nosotros Às vemos. vezes, por exemplo, A veces, por nós ejemplo, falamos para os irmãos. hablamos a los Alguém, hermanos. por exemplo, quer mudar de cidade. Alguien, por ejemplo, quiere mudar de ciudad E ele vê muitas coisas boas por isso. y él ve muchas cosas buenas por eso. Porém, ele não fala para ninguém sobre isso. Sin embargo, él no le dice a nadie sobre eso. E num determinado momento, Y en un determinado momento você vai ver que há um prejuízo. vas a ver que es un prejuicio. Mas tudo Pero todo estava muito claro.
Estaba muy que ele claro deveria fazer tal coisa. que él debería hacer O tal problema cosa. é que nós confiamos no olhar natural das El coisas problema es que confiamos en la mirada natural de e las ficamos sem cosas discernimento. y quedamos sin discernimiento. Muitas vezes esse discernimento, Muchas veces ese que é a discernimiento, própria palavra de Deus formada no crente, que es la propia palabra de Dios formada en el cristiano, está na vida de dos nossos irmãos. está en la vida de uno de nuestros Uma hermanos. palavra de sabedoria, por exemplo. Una palabra de sabiduría, por Fala ejemplo. daqui, outro fala ali, Uno habla acá, outro otro habla fala allá, lá, outro fala lá, otro habla e allá, parece que fala. y pareciera que E uno quando habla. ele fala, tudo vai para sua devida Y ordem. cuando él habla, todo va a su debida Há orden. discernimento. Hay un E isso é algo discernimiento. espiritual. Y eso es algo espiritual. E isso está no corpo. Y eso está en el Isso é cuerpo. Cristo formado em nós. Eso es Cristo formado en Então a nosotros. sua palavra Entonces su é palabra muito importante, es irmão, muy importante, para que hermanos, haja discernimento na para guerra. que haya discernimiento. Eu lembro uma vez, Me recuerdo me una veio vez, essa recordação agora. me vino este Eu recuerdo estava ahora. com o irmão Gino Estaba con e el nós hermano estávamos Gino almoçando y estábamos e almorzando. estávamos de frente um para o outro. Y estábamos mirándonos uno E já frente al havíamos otro. acabado o almoço Ya habíamos terminado e de ele estava almorzar comendo um mamão. y estaba comiendo papaya. E no momento que ele ia colocar uma mão na boca, um pequeno pedaço que havia Y en el sobrado, momento, ese pequeño pedazo de papaya que había sobrado, que lo iba a poner en su havia boca, uma casca no mamão. había una cáscara de la Só papaya. que ele não conseguia ver porque ele estava do outro lado. Pero él no podía verlo porque estaba del otro lado. E rapidamente eu dei um grito. Rápidamente yo grité E aquilo assustou ele. y eso lo asustó. E ele perguntou: o que passou? Y el hermano preguntó, ¿qué Eu pasó? falei: há uma casca no mamão. La papaya está con cáscara. E quando ele virou e que viu, Cuando él volteó y la vio, ele falou daquela maneira que vocês y conhecem. él habló de esa manera que ustedes ya Esse é o conocen. corpo, irmão. Esse é o Cuerpo. corpo. Este es el cuerpo, hermanos. Assim é, irmãos. O discernimento, El ele discernimiento, vai até onde nós conseguimos enxergar. él va hasta donde podamos observar. Nós não conseguimos verlo. enxergar além disso. No podemos ver allá, más allá de eso. Por isso que nós precisamos dos nossos irmãos. Por eso necesitamos de nuestros Mas hermanos. quais irmãos? Pero ¿cuáles hermanos? Esses amados irmãos Estos que amados estão sendo hermanos formados que están siendo na formados palavra de Deus. en la palabra Ela de Dios. é um instrumento de discernimento. Ella es el instrumento de discernimiento. Na luta En la lucha contra o inimigo, contra el enemigo, você e eu, nós precisamos ver. tú y yo necesitamos ver. E ele se esconde. Y él se esconde. É um mundo de trevas. Es un mundo de tinieblas. Mas nós temos na palavra Pero nosotros tenemos la a palabra. luz para cada passo que La vamos dar. luz para cada paso que vamos a dar. Assim diz o texto sagrado. Así dice la Escritura Sagrada. Lâmpada para os meus pés Lámpara para mis pies é a tua palavra es tu palabra. e luz para os meus caminhos. Y luz, lumbrera para mis Salmo caminos. 119, 105. Salmo 119, Você sabe que essa 105. lâmpada no passado Usted sabe que esa lámpara en el pasado não é como essa lâmpada elétrica. no es como esa lámpara É uma eléctrica. lâmpada pequena. Es una lámpara pequeña. E quando eles andavam em meio àquela escuridão, Cuando ellos caminaban alrededor de esa eles oscuridad, precisavam daquela lâmpada. ellos necesitaban de esa Só que lámpara. aquela lâmpada Pero esa lámpara não é como um farol de carro no es como una bombilla de para un carro iluminar longo, para a iluminar longo espaço. distancias. Ela só vai iluminar Ella solo va a alumbrar passo a passo. paso a paso. Então, a cada passo que nós damos na vida cristã, Entonces, cada paso que vamos en la vida nesse cristiana, mundo tão escuro, en este mundo tan oscuro, nós precisamos da palavra de Deus. nosotros necesitamos de la palabra Nós de Dios. precisamos da palavra de Deus. Nosotros irmãos. necesitamos de la palabra de Dios. Então, nessa guerra, Entonces, en esta guerra, nós precisamos ver. nosotros Nós necesitamos estamos num campo ver. muito hostil, Estamos en un campo muy hostil, muito hostil. muy Há hostil. inimigos para todo lado. Hay enemigos para todo lado. Estamos num campo de batalha, Estamos en un campo de num batalla, campo minado, en un campo minado, num campo de guerra. en un campo de Tudo guerra. está muito escuro, Todo está muy oscuro, cada vez mais escuro. cada vez más O oscuro. que vai clarear o seu olhar, ¿Qué es irmão? lo que va a alumbrar su mirada, O hermano? que pode realmente nos livrar de pisar em algum buraco? Que puede librarnos de pisar en un hueco. A palavra de Deus. La palabra de Dios. Lâmpada para os nossos pés, Lámpara para nuestros luz pies. para o nosso caminho. Luz para nuestro camino. Se um passo você já viu, Si un paso usted ya lo vio, agora precisamos ver um novo passo. ahora necesitamos ver un Y nuevo, un nuevo paso, paso. y un nuevo E paso. assim vamos seguindo. Y así vamos siguiendo. Pela graça de Deus. Por la gracia de Dios. A palavra de Deus também é escudo, irmãos. La palabra de Dios también es E escudo, o texto hermanos. sagrado diz assim: cobrir-te-á Y el texto sagrado dice cubrirte com as suas penas con sus e sobre as plumas suas asas y sobre sus alas estarás seguro. estarás seguro. A sua verdade Su verdad é escudo. es escudo. Minha tradução diz broquel.
y mi traducción dice broquel. Salmo 91, versículo 4. Salmo 91, O 4. salmista pôde ver isso. El salmista pudo ver eso. Existem dois tipos de escudos aqui. Existen dos tipos de escudo acá. É um escudo maior que protege todo o corpo, Uno es un escudo mayor que protege todo el porém cuerpo. ele é mais pesado para a Sin embargo, batalha. es más pesado para la O batalla. outro é mais curto, Otro es más o que é corto, traduzido aqui por broquel. lo que es traducido aquí por E é broquel. interessante a estrutura desse escudo. Y es interesante la estructura de este escudo. Ele é um escudo de metal Es un escudo de metal e ele tem um revestimento de couro. y tiene un revestimiento de cuero. E esse couro, Y este cuero, eles embebedavam esse couro em determinado produto. ellos sumergían este cuero en cierto producto. Sabe para quê? ¿Sabe para qué? Porque as flechas Porque las flechas eram inflamadas. eran Elas inflamables. iam com fogo. Iban con fuego. Lembra dos dados inflamados do maligno? ¿Se acuerdan de los ¿Ustedes dados lembram disso? inflamables del maligno? Isso era o que acontecia na guerra no passado. Eso era lo que sucedía en la guerra en el Então pasado. havia uma maneira, Entonces había una quando manera. aquela flecha penetrava aquele couro, Cuando esa flecha penetraba ese cuero, embebecido por aquele produto, sumergido en el producto, então ela se apagava. se apagaba la Quando os flecha. dados inflamados do maligno vêm à nossa mente, Cuando los dados inflamados del maligno vengan a nuestras a mentes, nossa mente precisa estar muito bem protegida. nuestra mente debe estar muy bien protegida. A mente do crente La mente del é cristiano algo que precisa estar muito bem es protegida. algo que debe estar muy bien Porque protegida. se ele ganhar nossa mente, Porque si él ganar nuestra mente, ganha os nossos sentimentos gana nuestros e sentimientos. ganha também o nosso Y comportamento. también gana nuestro As comportamiento. nossas decisões, Nuestras elas não decisiones começam nas decisões. no empiezan en las decisiones. Elas começam na intelectualidade da mente. Ella empieza en la intelectualidad de la Então, mente. às vezes, uma pequena sementinha é colocada aí. Entonces, a veces una pequeña semilla es puesta ahí. E por faltar a palavra, Y por falta de palabra, nos falta discernimento. nos falta discernimiento. Se nos falta discernimento, Si nos falta discernimiento, já não sabemos se essa sementinha é de Deus ya ou no, do maligno. ya no sabemos si esa semilla es de Dios o del maligno. Irmãos, Hermanos, esse assunto é tão sério este asunto es tan que muitas serio vezes nós estamos reproduzindo coisas na nossa vida que muchas veces estamos reproduciendo cosas en nuestra que vida vieram como dados inflamados do maligno. que vinieron como dados inflamados del maligno. E nós estamos conduzindo isso como se isso é algo de Deus. Y estamos conduciendo eso como si Ou fuera algo pelo de menos, Dios. ou pelo menos entendendo ser algo natural. O por lo menos entendiendo que fuera algo natural. Não tem nada natural disso, irmão. No, hermano, no hay nada natural en O esto. que é natural é recebermos como filhos de Deus a palavra de Deus. Lo que es natural es recibir la palabra de Dios Agora, como hijos de Dios. O inimigo sempre vai lançar os seus dados inflamados. El enemigo siempre va a lanzar los dardos inflamados. Mas o que é a palavra de Deus em nós? Pero ¿qué es la palabra de Dios en nosotros? Escudo, Escudo, broquel. broquel. Há um grande elemento de defesa que Deus colocou sobre o crente, Hay un gran elemento de defensa que Dios puso sobre el que faz cristiano, apagar todos os dados inflamados. que hace do maligno. apagar todos los dardos inflamables del maligno. Que elemento é esse? ¿Qué elemento es? A sua palavra. Su palabra. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Isso Señor. vai servir para os mais jovens, Eso va a servir para los más para jóvenes, os medianos, para los medianos, para os mais velhos, mais idosos. para los más viejos, más Sempre, enquanto ancianos. estivermos aqui, não podemos baixar a guarda. Siempre cuando estuviéramos acá no podemos bajar la guardia. Precisamos ver, Necesitamos ver porque estamos em guerra. por qué estamos en guerra. Precisamos de material bélico, Necesitamos de de material, armas, de armas para lutar nessa batalha. para luchar en esta batalla. Quais são essas armas? ¿Cuáles son estas armas? No singular, En el a singular, palavra de Deus. la palabra de Dios. Precisamos ver. Necesitamos ver. Agora também precisamos nos proteger. Ahora también necesitamos protegernos. Amém? Amén. Tomai também o capacete da salvação Tomad también la coraza o el casco de la salvación e a espada do Espírito, y la espada del Espíritu, que é a palavra de Deus. que es la palabra de Dios. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Agora temos um instrumento de ataque. Ahora tenemos un instrumento de Agora ataque. conseguimos ver alguma coisa. Ahora podemos ver algo. Conseguimos nos proteger do inimigo. Conseguimos protegernos del E enemigo. precisamos avançar. Y necesitamos avanzar. Perseveravam. Perseveraban. Eles avançavam Ellos com avanzaban essas ferramentas maravilhosas, con esas herramientas que é a maravillosas, palavra de Deus. que es la palabra de Dios. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Glórias a Deus. Glorias a Dios. A palavra também é La palabra también o es impartir dos seus sentimentos el impartir de sus e dos sentimientos seus pensamentos. y de sus Eu pensamientos. queria que você pensasse comigo agora. Yo quisiera que usted pensara conmigo Quando ahora, Deus fala, cuando Dios habla, essa palavra
esa está palabra vindo do mais profundo do seu ser. viene de lo más profundo de su ser. E aí novamente entramos nesse ponto, irmãos. Y ahí nuevamente entramos en este punto, Não são hermanos. apenas palavras. No son apenas A palabras. nossa dificuldade é que nós a temos apenas como palavras. Nuestra dificultad es que solamente la tengamos como palabra, Mas não são apenas pero palavras. no son solamente palabras. Quando Deus fala, Cuando Dios habla, essas palavras vêm de dentro dele. esas palabras vienen de dentro de él. Você sabe o que significa isso? ¿Sabes qué significa eso? Quando Deus fala, Cuando Dios habla, Ele está expondo os seus pensamentos. Él está exponiendo sus Ele pensamientos. está expondo a maneira como Ele vê as Él coisas. está exponiendo la manera en la que ve las Isso cosas. está vindo de dentro dele. Esto está viniendo de adentro de Se él. você e eu recebermos essa palavra, Si tú o yo recibimos esta palabra, nós começamos a pensar como Ele pensa. nosotros empezamos a pensar como él Nós piensa. começamos a entender como Ele entende. Empezamos a entender como él entiende. Mas você também pode citar aquele texto, Pero tú también puedes citar ese texto. e eu já vou citar na sua frente, porque eu sei que ele veio à sua mente. Y ya lo voy a citar en su frente porque sé que vino en su pensamiento. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, nem os vossos caminhos, ni tus caminos, os meus caminhos, mis caminos, diz o Senhor. dice el Señor. Isaías 55:8. Isaías 55. Já não vos chamo servos, Ya no los llamaré siervos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, porque el siervo no hace lo que hace mas su Señor, tenho-vos chamado amigos, pero los tendré de llamar de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai porque todo lo que escuchara de mi Padre vos tem dado a conhecer. os tiene dado a O conocerlo. primeiro texto de Isaías El primer texto de está Isaías mostrando a distância como os céus da terra muestra la distancia entre el cielo y la tierra, do Criador para a criatura, del Criador para la criatura, principalmente a criatura caída. principalmente la criatura Mas esse caída. texto que nós lemos de João Pero este texto que leemos de está Juan nos mostrando após, nos muestra no momento em que después, recebemos a filiação, en el momento que a recibimos esa vontade de filiación, Deus é que pensemos como Ele pensa. la voluntad de Dios es que pensemos como Él piensa. Amém? Amén. Então vamos nos lembrar mais uma vez. Entonces vamos a recordar una vez más O que Deus fala para você, lo que Dios le habla a o que ustedes, Deus fala para mim, lo que Dios me o habla que a mí, Deus fala para nós, lo que Dios habla a é aquilo nosotros, que é dele mesmo. es aquello que es de Él mismo. Então, quando Ele transmite os seus pensamentos, Entonces cuando Él transmite sus pensamientos, Ele quer que nós pensemos como Ele pensa. Él quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Mas meus irmãos vão concordar Pero mis hermanos, vamos a que concordar quando nós pensamos, que cuando nosotros pensamos, imediatamente, inmediatamente, os pensamentos têm o poder de impactar nossa alma. los pensamientos tienen el poder de impactar nuestra alma. Quando você pensa numa coisa boa, Cuando tú piensas en una cosa buena, vamos utilizar esse acampamento. vamos a utilizar este campamento. Parece que não haveria o acampamento, Pareciera que no hubiera de haber el campamento, mas de repente chegou um convite para o acampamento. pero de repente llegó la invitación del campamento. Você pega o convite, Tú coges la invitación, você lê, lees, e no momento em que você lê, y en el momento en que esses lees, processos mentais esos procesos levam mentales informação à sua mente. llevan esa información a su Os mente. olhos captam, Los ojos o captan, cérebro registra, el cerebro passa pelo registra, processo mental, pasa por el proceso mental, e agora, y ahora, nesse momento, você sabe que vai haver o y acampamento. en este momento sabes que habrá un campamento. Qual foi o seu comportamento quando recebeu esse convite? ¿Cuál fue su comportamiento cuando recibió esa invitación? Ai, que coisa terrível. Ay, terrible. Foi isso que aconteceu? ¿Esto pasó? Eu não acredito que você sairia da sua casa, Yo no creo que usted saldría de su casa, da sua cidade, de su ciudad, irmãos que vieram de mais longe. hermanos que vinieron de más lejos. Vocês não sairiam. Ustedes no saldrían Se essa informação si esa información que chegou ao seu entendimento que llegó a su não entendimiento produzisse um impacto no seu coração. no produjera un impacto en su corazón. Tudo é assim, irmãos. Todo es así, hermanos. Toda vez que você pensa em algo, Toda vez que usted piensa isso vai en gerar algo, um impacto em genera você. un impacto en ti. Por isso que nós temos que tirar os nossos olhos Por eso debemos sacar das nuestros coisas que ojos têm impacto negativo. de las cosas que tienen Temos que impacto colocar os negativo. nossos olhos Tenemos que colocar na nuestra palavra mirada de Deus. en la palabra de Dios. Então, os sentimentos, Entonces los sentimientos eles são impactados son pelos impactados pensamentos. por los pensamientos. Se soubemos os pensamentos de Deus, Si supiéramos los pensamientos de pela Dios sua palavra, por su palabra, se esses pensamentos podem ser formados em nós, si esos pensamientos pudiesen ser por sua palavra, pudiesen ser formados por muito a provável, nosotros por su palabra, es é muy muito probable provável
que Deus nos fez assim, que Dios nos hizo así. e vou colocar entre aspas, Y voy a ponerlo entre que comillas. Deus nos fez assim, Que Dios nos hizo porque así. também Ele é assim. Porque también Él es así. Quando Ele pensa, Cuando Él Ele piensa, também recebe o impacto. Él también recibe un impacto. Esse impacto está relacionado aos seus sentimentos. Ese impacto está relacionado a sus sentimientos. Sabe quem está no mais profundo dos seus sentimentos? ¿Sabe quién está en lo más profundo de sus O sentimientos? seu filho. Su hijo. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, toda vez vez que nessa vida que en esta homem vida ou uma mulher un hombre o una for mujer fortemente impactado pelos pensamentos de Deus, ser fuertemente impactados por los pensamientos de através da Dios, sua palavra, a través de su palabra, Cristo vai ter um lugar especial no seu coração. Cristo tendrá un lugar especial en su corazón. Porque se Deus pensa, Porque si Dios Ele pensa no seu filho. Él piensa en su hijo. O centro dos seus sentimentos El centro de sus é sentimientos o lugar onde habita o seu filho. es el lugar donde habita E su por isso hijo. essa relação de amor eterna. Y por eso esa relación de amor eterno. Então, irmãos, Entonces, como é hermanos, importante cómo es importante pensarmos como Deus pensa. pensar como Dios Recebermos piensa, a palavra de Deus recibir la palabra de para Dios, pensarmos como Ele pensa. para pensar No como momento em ellos que somos piensan. impactados por seus pensamentos, En el momento en que somos impactados por sus pensamientos, agora vamos ser impactados nos nossos sentimentos. ahora seremos impactados en nuestros E sentimientos. isso em relação ao seu filho. Y eso en relación a su hijo. Quanto mais formos impactados por sua palavra, Cuanto más seamos impactados por su palabra, mais seremos impactados pelos sentimentos em relação ao seu filho. más seremos impactados por los sentimientos en relación Quanto a su mais hijo. Ele nos mergulhar nos seus pensamentos, Cuanto más nos sumergen en sus pensamientos, mais Ele mais vai nos levar aos seus sentimentos. más nos irá a llevar a sus sentimientos. Compreenderam isso? ¿Entendieron, hermanos? Quanto mais Ele nos leva aos seus pensamentos, Cuanto más Él nos lleva a sus pensamientos, mais somos impactados por seus sentimentos. más somos impactados por sus Quem é sentimientos. o lugar central? Quem é a pessoa que ocupa o Quem lugar é a central lu- dos que- seus sentimentos? ¿Quién es el lugar central, la persona que ocupa la centralidad de sus sentimientos? O seu filho. Su hijo. Seu filho vai ter muito valor para nós, Su hijo va a tener mucho valor para nosotros, assim como tem valor para ele. así como tiene valor para él. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su Essa nombre. também é a sua santa palavra. Esa también es su santa palabra. Deus, último tópico, El último tópico gostaria de compartilhar com meus irmãos. me gustaría compartir con los hermanos. Vamos ao capítulo 1, eu gostaria que vocês me acompanhassem agora, de João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Juan. Me gustaría que me acompañaran. Juan 1. Chegamos aí? Amén, hermanos. Podemos entender esse subtítulo da seguinte forma: Podemos entender ese subtítulo de la siguiente manera. Deus é quem Ele é. Dios es quien Él es. Deus se revela como Ele é. Dios se revela como Él es. E Deus se dá ou se entrega Y Dios se da o se entrega através da sua revelação. a través de su E revelación. essa revelação Y esa revelación vem por meio da sua palavra. viene por medio de su palabra. Então vamos falar isso aqui novamente. Entonces vamos a hablar esto Ele nuevamente. não está transmitindo apenas palavras. Él no está solamente transmitiendo Ele está palabras. transmitido através dessas palavras Él está transmitido a través de esas a palabras. sua própria vida, Su propia vida, a sua própria existência su propia existencia está sendo transferida a nós. está siendo transferida hacia Por isso que quando nosotros. fala perseveravam na palavra, Por eso cuando dice que perseveraban en la palabra, esse era o motivo inicial de tudo. ese era el motivo inicial de todo. Haverá uma explosão de acontecimentos. Habrá una explosión de O acontecimientos. dia que nós tomamos a palavra de Deus El día en que tomemos la palabra de Dios como o próprio Deus, como el propio Dios. isso vai ser muito diferente para nós. Eso va a ser muy diferente para Quando nosotros. ouvimos a palavra de Deus Cuando escuchamos la palabra apenas de Dios, como algo que Deus falou, apenas como algo que Dios habló, então parece que Deus está muito longe entonces pareciera que Dios estuviera muy lejos e falou algumas coisas importantes que nós devemos ouvir. y habló unas cosas importantes que debemos escuchar. Mas não é isso, irmão. Pero no es eso, O hermano. Novo Testamento nos mostra isso muito claro. El Nuevo Testamento nos muestra esto Deus muy está nos claro. transmitindo a sua própria vida. Dios está transmitiendo su propia vida E aqui através da sua palavra. y aquí a través de su palabra. No princípio era o Verbo, En el principio era el Verbo e o Verbo estava com Deus. y el Verbo era con Dios. Quem é o Verbo? ¿Quién es el Verbo? Quem é o Verbo? ¿Quién es el Verbo?
Uma tradução similar aqui, alternativa, podíamos dizer que o verbo significa Una traducción similar o alternativa significa que el verbo es a palavra. la palabra. Porque olhamos a palavra verbo, é uma palavra grega, mas a tradução Miramos la palabra verbo, pero verbo es una palabra griega y la traducción é a palavra. es la palabra. Então, no princípio, Entonces, en el porque principio, o verbo não tem princípio. porque el verbo no tiene un Esse não é um principio, princípio em dias. eso no es un principio en Esse é um días, princípio na eternidade. es un principio en la Ele eternidad. possui a vida incriada. Él Ele possui tiene la vida incriada. creada. Ele não foi criado. Él no fue creado. Alguém às vezes quer falar de Jesus para você, Alguien a veces quiere hablar de Jesús para ti. bate na sua porta, Golpea tu puerta, tem uma maletinha do lado, tiene una maleta al lado. e a primeira coisa que vai te dizer Y la primera cosa que te va a que decir Jesus não é Deus. que Jesús no es Dios. Ah, que coisa. Ah, qué cosa. Mas nós sabemos Pero nosotros que sabemos Jesus é o próprio Deus. que Jesús es el propio Esse Dios. texto, por exemplo, Este texto, por quando ele ejemplo, fala da eternidade, cuando él habla de la eternidad, ninguém poderia estar na eternidade. nadie podría estar en la eternidad. Então ele já está nos dizendo Entonces él ya nos está que essa diciendo pessoa maravilhosa, que esa persona essa maravillosa, bendita pessoa esta bendita do persona Filho de Deus, del Hijo que de aparece Dios, aqui como verbo de Deus, que aparece aquí como está el verbo de desde o Dios, princípio com Deus. está desde un principio Mas não con Dios. somente isso, Pero no solamente ele esto, também estava. él también O estaba, texto segue dizendo, el texto sigue diciendo, no princípio era o verbo en el principio era el verbo estava com Deus. el verbo estaba con Dios. Então aqui nós temos um ensinamento interessante. Entonces aquí tenemos una enseñanza O interesante. verbo, El verbo, a palavra, la palabra, o Filho de Deus, el Hijo de Dios, está com Deus está con Dios eternamente eternamente e também coabita. y también cohabita. O verbo não está só na eternidade. El verbo no solamente está en la Ele está na eternidad, eternidade com Deus, está en la eternidad con Dios, coabitando com Deus. cohabitando con Dios. Mais do que isso, Más que o eso, verbo está em Deus el verbo está en e Dios Deus está no verbo. y Dios está Então en el esse é o verbo. mistério da coinerência, Entonces el misterio de la onde coherencia, um está dentro do outro. donde el uno está dentro del E otro. no final desse texto, Y en el final de este ele diz: e texto, Deus era o verbo. y el verbo era Dios. A tradução no original, La a traducción en el palavra original original, diz: o Deus, e Deus era o verbo. y la palabra original dice, y Dios era el verbo. Isso é maravilhoso, irmãos. Eso es maravilloso, hermano. Essa palavra Esta que palabra está sendo transmitida a nós que está siendo transmitida hacia é o nosotros próprio Deus. es el propio Dios. Eu não sei o quanto eu posso chegar até você. Yo no sé hasta cuándo puedo llegar hacia ti. Talvez eu possa chegar até os ouvidos dos meus irmãos. Puedo llegar hasta los oídos de mis Mas o hermanos, tal Espírito vez. Santo pode tocar o Espírito Pero el Espíritu Santo e puede abrir os tocar el olhos Espíritu do nosso y entendimento abrir los ojos de nuestro entendimiento para vermos que Ele não está transmitindo apenas palavras. para ver que Él no solamente está transmitiendo Ele está palabras, transmitindo a sua própria vida. Él está transmitiendo su Ele propia é vida. quem Ele é. Él es quien Él Ele es. se revela como Ele é. Él se revela E como nessa Él es. revelação, Y en esta Ele está revelación, se dando a nós. Él se está dando a Por isso é nosotros. tão importante perseverar. Por eso es tan importante Agora nós perseverar. começamos a entender esse milagre. Ahora empezamos a entender este Não milagro. é só uma questão de ler a Bíblia e parece que nada está acontecendo. No es solo una cuestión de leer la Biblia y parecer que nada estuviera Você sucediendo. e eu devemos ter a disciplina espiritual de ler as Tú y Escrituras. yo debemos tener una disciplina espiritual de leer Mas las quando você Escrituras. acha que nada está acontecendo, Pero cuando crees que nada está sucediendo, irmãos, é o próprio Deus que está se comunicando a você. hermanos, es el propio Dios que está comunicándose hacia ustedes. Às vezes você de manhã, A veces ustedes você en la abre a sua mañana Bíblia abre su e Biblia começa a orar y empieza a e orar lê as Escrituras na presença y de lee Deus. las Escrituras en la presencia Eu vou te de fazer Dios. uma pergunta muito Y objetiva. te voy a hacer una pregunta muy objetiva. Você se levanta da Usted, mesma forma que você se ajoelhou? ¿Usted se levanta de la misma forma en que usted se arrodilló? Sim ou não? ¿Sí o no? Você se levanta diferente, verdade? Ustedes se levantan diferente, Você ¿verdad? tocou algo, verdade? Tú tocaste algo, ¿verdad? Você não tocou apenas letras. Tú no solamente tocaste letras. Não foi apenas a gramática. No fue solamente la Você gramática. tocou a própria vida. Tú tocaste la propia Esse é o vida. propósito de Deus ao entregar a sua Este palavra. es el propósito de Dios al entregar su palabra. Para que a gente toque a sua vida. Para que podamos tocar su vida. A igreja precisa perseverar La nisso. iglesia necesita perseverar en eso. Não somente os indivíduos, No solamente los individuos, famílias, las familias, a igreja. la iglesia. Coisas simples Cosas que simples podem ser vistas, que pueden ser podem ser vistas, praticadas. que pueden ser practicadas. Disciplinas espirituais simples que podem ser praticadas, Disciplinas espirituales simples que pueden ser mas practicadas, que têm grande valor. pero que tienen un gran valor. Você senta à mesa
Usted se sienta a la com mesa seus filhos. con sus Eu vi que hijos. aqui tem muitas crianças. Veo que aquí hay muchos niños. Então ainda há casais jovens. Entonces todavía hay parejas jóvenes. Quando você se assenta Cuando usted se e sienta você lê uma porção das Escrituras com seus filhos, y lee una porción de las o escrituras a máximo sus que você hijos, pode achar lo máximo que puede é que ele está parecer recebendo uma boa informação. es que él está recibiendo una buena información. Ele está recebendo uma boa informação. Él está recibiendo una buena Mas información. mais do que isso, Pero más allá de ele eso, está recebendo a própria vida. él está recibiendo la A propia vida de vida. Deus está sendo comunicada a La ele. vida de Dios está siendo comunicada Então, hacia él. há muitos aspectos e pontos Entonces hay muchos aspectos y na puntos nossa vida en nuestra que nós vida precisávamos considerar que nosotros necesitábamos em relação à considerar palavra de Deus. en relación a la palabra Mas eu de estou Dios. falando com irmãos e Pero irmãs yo estoy hablando con hermanos que y já têm hermanas conhecido esse assunto. que ya han tenido conocimiento de este asunto. Quem sabe o Senhor apenas está confirmando Quién sabe, apenas el Señor les está confirmando essa nossa caminhada. este en nuestro caminar. Precisamos perseverar Necesitamos perseverar em ouvir en escuchar, a palavra de en Deus. escuchar la palabra A de Dios. fé vem pelo ouvir, La fe viene por el oír a palavra de Deus. el oír la palabra Tudo de que Dios. Deus faz, Todo lo que Dios faz hace, por meio da sua palavra. hace por medio de Se su palabra. tivermos igrejas e cristãos Si tuviéramos iglesia y cristianos que não amem a palavra do Senhor, que no amen la palabra del nós Señor, teremos muita dificuldade. tendríamos muchas dificultades. Precisamos amar a palavra do Senhor. Necesitamos amar la Precisamos palabra del receber Señor. com todo o nosso coração Necesitamos recibir con todo nuestro tudo aquilo corazón que o Senhor deseja nos transmitir. todo aquello que el Señor nos desea Precisamos transmitir. perseverar. Necesitamos Eu perseverar. não vou falar das disciplinas espirituais, No voy a hablar de las disciplinas espirituales, como ler a palavra como leer la palabra e outras disciplinas. y otras Eu disciplinas. creio que você entende isso. Yo creo que ustedes Eu entienden gostaria de eso. falar mais do que disciplina. Yo me gustaría hablar más de que disciplina. Eu gostaria de falar do amor seu e meu pelo Senhor. Me gustaría hablar del amor tuyo y mío hacia el Se Señor. você ama o Senhor, Si ustedes aman al Señor, não faz sentido não amar a sua palavra. no hace sentido no amar su palabra. Por que isso? ¿Por qué eso? Porque o Deus que você ama Porque el Dios que usted é a ama mesma palavra que você lê. es la misma palabra que usted lee. Que o Senhor nos ajude Que el Señor nos a ayude perseverar nesse caminho. a perseverar en su Esse camino. primeiro importante tópico Este primer e importante tópico que os nossos irmãos perseveravam no passado. que nuestros hermanos perseveraban en el E o pasado nosso Senhor que ainda não voltou na sua segunda vinda. y nuestro Señor que aún no ha regresado de su segunda venida. Quando Ele tocar os seus pés nesse lugar, Cuando Él tocar sus pies en Ele este possa lugar, encontrar homens e mulheres que amam a sua que Él palavra. pueda encontrar hombres y mujeres que amen su palabra. Se Ele não voltar nessa geração, Si Él no regresara en esta generación, voltar na próxima geração, regresar en la próxima os generación, nossos filhos terão que estar bem preparados. que nuestros hijos tendrán que estar bien preparados. E não tem nenhum outro elemento que você possa fazer Y isso, no hay ningún otro elemento que usted pueda hacer que não seja a sua palavra. que no sea su palabra. Precisamos agora Necesitamos ahora trabalhar, trabajar, treinar a entrenar próxima geração, la próxima generación, amar o Senhor, amar al amar a Señor, sua palavra. amar su palabra. Não pode haver distância No puede haber una distancia entre o crente e a palavra de entre el Deus. cristiano y la palabra Que o de Senhor nos Dios. ajude. Que el Señor nos Com essa ayude. palavra simples nessa manhã. Con esta palabra simple Eu en sei que esta vocês mañana. conhecem muito disso. Yo sé que ustedes conocen Mas muy eu bien de gostaria que a eso, gente passasse do conhecimento pero me gustaría que pasáramos de este e conocimiento tocasse a vida, y tocásemos la a vida, realidade espiritual la que está por realidad trás disso. espiritual que está por detrás de esto. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos Eu ayude. vou fazer uma oração. Voy a hacer una oración. E a minha oração Y mi oración é que o Espírito Santo fale conosco. es que el Espíritu Santo le hable a Que nosotros, Ele possa impressar em nós que Él pueda añadir a nosotros a realidade daquilo que eu não consigo fazer. la realidad de aquello que no podemos Que hacer. Ele possa tocar o nosso Que Él coração. pueda tocar nuestro corazón Para que possamos perseverar. para que podamos perseverar, Continuar com esse encargo. continuar con Esse este encargo encargo, de fidelidade. este encargo de fidelidad. Amém? Amén. Esse encargo de obediência. Este encargo de obediencia, Esse encargo de perseverança. este encargo de perseverancia. Ainda uma única última nota Aún hay una última Há uma palavra. apunte, una palabra do nosso Senhor, de nuestro num Señor, contexto muito especial de perseguição. en un contexto muy especial de Isso persecución. está lá registrado em Lucas capítulo 24. Está registrado en Lucas capítulo 24. Ele diz o seguinte, Él dice lo siguiente, que na vossa perseverança que en vuestra perseverancia ganhareis as vossas almas. ganaré vuestras almas. A palavra perseverança ali La palabra perseverancia é allí hipomene. es hipómene. Essa palavra, Esta palabra, ela fala também de perseverança. ella habla también de Ela perseverancia. fala também de você se manter assíduo. Ella habla también de que tienen que mantenerse Só asiduos. que ela acrescenta algo. Pero ella suma A algo. palavra hipo La palabra hipo de sob
de sobre, é sob pressão, sobre sob presión, intensa pressão. sobre intensa Porque presión. é isso que o Senhor Jesus está profetizando para esses dias. Porque eso es lo que el Señor está profetizando en estos días. Dias de muita pressão. Días de mucha presión. Mas mesmo sob essa pressão, Pero aún, sin embargo, aún sobre esta nos presión, mantenhamos firmes nos mantengamos e firmes perseverantes. y perseverantes. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Vamos orar. Obrigado, Vamos irmãos. a orar.